Oi gente, tudo bem? O meu nome é Michele e eu estou aqui mais uma vez porque chegou a nossa Hora da História da Ação Social Edson Magalhães. E hoje, a história que eu preparei para contar para vocês é simplesmente um clássico dos clássicos. Mas, antes da gente passar para nossa história, vocês já sabem, não é mesmo? Nós temos que nos preparar. E como que a gente faz isso? Vocês ainda lembram dos nossos 2 passos? Lembram? Então qual que é o primeiro? Isso, muito bem. O nosso primeiro passo é, ligar o nosso botãozinho da imaginação. Vou ligar o meu aqui, ó. Vamos, ligue de vocês. Ligar? Muito bem. Então agora a gente vai passar para o nosso segundo passo. Qual que é? Isso, fazer o nosso teste. E vocês lembram qual que é o nosso teste, né? O nosso teste é o grito silencioso, que é aquele teste que a gente faz, para saber se o nosso botãozinho da imaginação foi ligado corretamente, para ver se ele tá funcionando muito bem. E para isso, a gente dá aquele gritão com cara de grito, com jeitão de grito, aquele grito que só não tem, o som do grito, porque ele é silencioso. Lembra, aquele grito que a gente faz assim, Viram? Lembraram? Muito bem. Então, preparem-se, porque quando eu contar o 3, todos nós vamos gritar silenciosamente juntinhos para fazermos o teste. Então, vamos lá? Vamos. Se ajeita, porque quando eu contar o 3, soltem o grito, silenciosamente. Então, vamos lá. Começar a nossa contagem. E é 1, e é 2, e é 3 e... Muito bem. O grito foi tão poderoso que, deu até uma aquecidinha, o que é muito bom, já que tá bem friozinho, não é mesmo? Então vamos lá? Já que estão todos preparados, vamos entrar no nosso mundo da imaginação? Porque era uma vez uma menininha que era querida por todos no vilarejo onde ela morava, mas ela era querida principalmente por sua vovó. A vovó gostava tanto, mas tanto da sua netinha, que decidiu fazer para ela uma capinha com capuz da cor vermelha. A menina gostou tanto, mas tanto da capinha, que não tirava ela mais pra nada. E por isso, de tanto usar aquela capinha vermelha, ela ficou conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, certo dia estava em casa, bem tranquilinha, quando sua mãe disse: Chapeuzinho Vermelho, minha filha. Chapeuzinho Vermelho? O que foi, mamãe? Chapeuzinho, eu preciso que você leve uma cesta de doces que eu fiz lá pra vovó. É, minha filha, é que a vovó tá muito doentinha. E eu tenho certeza, que aquela cesta de doces vai fazer com que ela se sinta muito melhor. Ou melhor dizendo, a cestinha de doces mais a sua visita, não é mesmo? Tá bom, mamãe. Chapeuzinho Vermelho, então, pegou a cestinha, disse tchau para sua mãe e já estava quase saindo pela porta quando sua mãe disse: Chapeuzinho? Chapeuzinho Vermelho, minha filha. Preste muita atenção. O que foi, mamãe? Olha, Chapeuzinho, vá pelo caminho que eu te ensinei, tá bom? E muito importante, não fale com estranhos. Então tá, mãe. Chapeuzinho Vermelho, então, foi pela floresta feliz da vida, cantarolando. Ela estava sozinha, mas não estava com medo. Mas de repente... Chapeuzinho Vermelho teve a impressão que tinha alguém seguindo ela. E ela viu um arbusto, sim, um arbusto se mexendo. E de repente, de trás desse arbusto, pulou bem na frente dela um lobo peludo, com os dentes bem grandões, e foi dizendo: olá, Chapeuzinho Vermelho. Aonde você está indo, menina, com esta cesta de doces? Eu tô indo lá pra casa da minha vovó, seu lobo, que mora lá no final da floresta, sabe?
A vovó que mora no final da floresta. O lobo conhecia. Mas o lobo também ficou pensando. Eu tô com tanta, mas com tanta fome que eu seria capaz de devorar esta menininha agora mesmo. Mas talvez, continuou pensando o lobo, isso não seja uma ideia muito boa, pois algum caçador pode estar aqui, ó, pela floresta, e ele vai ouvir e eu posso me dar mal. Vou bolar um plano. E como o lobo era muito bom em bolar planos, rapidão, ele estava com o plano prontinho e já foi dizendo para Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho. O que você acha de ir por este caminho aqui? Lá pra casa da vovó. Por que, seu lobo? É que, sabe, menina, este caminho que você estava indo por aqui, ele é muito mais longo. Se você for por ali, você chegará muito mais depressa lá na casa da vovó. Vou chegar mais depressa? Mas que maravilha! Então tá bom, viu? Obrigado, viu, seu lobo? Eu vou por ali. E Chapeuzinho foi pelo caminho que o lobo havia indicado. Mas na verdade, aquele caminho era muito mais longo. E o caminho mais curto era aquele por onde ela estava indo antes, o qual o lobo tratou de pegar. O lobo se preparou e saiu correndo bem depressa. E como o caminho já era mais curto e o lobo tinha umas pernas bem compridas e era muito rápido, bem rapidinho ele já estava lá na porta da casa da vovó. Ele então preparou-se, bateu na porta, toque, 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 e imitou a voz da Chapeuzinho Vermelho dizendo: vovó, venha abrir a porta, é sua netinha que está aqui. A vovó, que estava na cama, ficou tão contente, levantou-se rápido e foi até a porta. Mas quando a vovó abriu a porta, ficou paralisada de tanto medo. Nem gritou. O lobo, então, engoliu a vovó inteirinha, sem até mastigar. Que bom, disse o lobo. E foi descansar um pouquinho lá na cama da vovó, enquanto esperava Chapeuzinho Vermelho chegar. E a menina, que tinha ido por aquele caminho mais longo que o lobo indicou, andou, 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 até que finalmente chegou. Sim, chegou lá na casa da vovó, estava toda contente, bateu na porta e disse: vovó, vovó, vem abrir a porta, vovó, eu cheguei e trago também uma cesta de doces, vovó, sou eu, Chapeuzinho Vermelho. A vovó, que não era a vovó, que era o lobo, que estava deitada lá na cama da vovó, disse: oh, minha netinha, entre, a porta só está encostada. Chapeuzinho Vermelho entrou, foi até o quarto da vovó e quando entrou, achou aquela vovó que estava debaixo das cobertas tão estranha e pensou: nossa, a vovó deve estar muito doente. Ô vovó, a senhora tá tão diferente do que eu lembro. E a vovó disse: minha netinha, deve ser a doença e a velhice. Mas Chapeuzinho Vermelho foi achando aquilo tão estranho, começou a olhar e perguntou: vovó, vovó, por que a senhora tem esses olhos assim tão grandes? Oh, minha querida, é para te ver melhor, disse o lobo. Mas vovó, por que a senhora tem assim, essas orelhas tão grandonas? É para te ouvir melhor, minha querida, disse o lobo disfarçado de vovó. Mas, vovó, vovó, por que a senhora tem então essa boca assim, tão grande e com esses dentes tão gigantões? Nesse momento, o lobo não aguentou mais e disse: é pra te devorar mesmo! Devorou a Chapeuzinho Vermelho. Agora o lobo
tava com um barrigão bem, mas bem grandão. Ai, ele comeu tanto que ele até foi sentindo um soninho. Por isso, decidiu tirar uma sonequinha lá na cama da vovó. Só que como o lobo tava com a barriga muito cheia, quando dormiu, começou a roncar. Era um ronco muito alto, muito barulhento. E esse barulho todo do ronco do lobo chamou a atenção do caçador que estava passando na rua, na frente da casa da vovó. O caçador achou aquele barulho muito esquisito, aquele som de ronco, mas o que é isso? E decidiu entrar na casa da vovó para ver o que estava acontecendo. Ele estava muito desconfiado. Entrou, ó, bem quietinho, sem fazer barulho, e foi até o quarto da vovó, pois estava seguindo aquele som de ronco. E quando o caçador entrou no quarto da vovó, ele viu que na cama da vovó não estava a vovó, e sim um lobo enorme com uma barriga ainda maior. Assim que o caçador viu aquela barriga tão grande, ele pensou: esse lobo deve ter engolido a vovó, mas onde já se viu? O caçador, então, foi indo na direção do lobo bem quietinho. Com todo cuidado e com alguns instrumentos, ele abriu a barriga do lobo. E sorte que o lobo não costumava mastigar o que comia. Então, a vovó, e para surpresa do caçador, a Chapeuzinho, que também estava dentro da barriga do lobo, estavam inteirinhas. Um pouco zonzas com a situação e um pouquinho melecadas, mas estavam inteirinhas. O caçador, então, com todo cuidado, tirou a vovó e a Chapeuzinho de dentro da barriga do lobo. Então, pediu a ajuda da Chapeuzinho, dizendo: Chapeuzinho, Chapeuzinho Vermelho, vá até o jardim da casa da sua avó e pegue várias pedras. Vamos, eu preciso colocá-las dentro da barriga do lobo. E assim o caçador fez. Foi pegando todas as pedras que Chapeuzinho Vermelho trouxe e colocando-as dentro da barriga do lobo. Foram muitas e muitas pedras. Então, o caçador fechou a barriga do lobo e ele, a vovó e a Chapeuzinho Vermelho se esconderam bem quietinhos, pois o lobo despertou da sua soneca. E assim que o lobo despertou, ele... sede! Que sede! O lobo estava sentindo muita sede. Mas ali, bem pertinho da casa da vovó, tinha um rio. O lobo foi até lá para matar a sua sede. O lobo, então, acabou entrando dentro do rio. E como a sua barriga estava muito pesada por todas as pedras que estavam ali dentro, o lobo afundou e nunca mais foi visto. E a Chapeuzinho? Bom, a Chapeuzinho Vermelho, naquele dia, aprendeu, uma lição muito importante, não é mesmo? Ela aprendeu a sempre obedecer a sua mamãe e nunca, mas nunca falar com estranhos. E essa foi a história Chapeuzinho Vermelho de Charles Perrault. Essa é um clássico da literatura mundial. E vocês, gostaram da história? E além de gostar da história, vocês perceberam, do que a minha Chapeuzinho Vermelho é feita? Será que vocês sabem? Descobriram? É um cachecol. Um cachecol que agora, nesses dias que estão frios, podem aquecer a gente, deixar o nosso pescocinho bem quentinho. Mas além disso, ele também pode ajudar a gente a se divertir com o nosso poder da imaginação. Tudo que vocês precisam, é dobrar o cachecol bem no meio e daí, na pontinha aqui, vocês fazem um nozinho. E não precisa fazer um nó com muita força, não. E ela vira, e o cachecol vira o que você quiser. O que será que você pode fazer com o cachecol que você tem em casa? Não precisa ser a Chapeuzinho Vermelho. Se vocês tiverem cachecóis de outras cores, vocês podem transformar em outros personagens. Ou até mesmo um vermelho pode virar um outro personagem com a sua criatividade. E aí, que personagem você quer fazer com o seu cachecol? Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado da história e
dar dica para brincar com o cachecol de hoje. Porque fiquem ligadinhos, porque em breve a gente vai ter mais história aqui na nossa Hora da História da Ação Social Edson Magalhães. Tchau, gente! Até mais! Tchau!